noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que você que está acompanhando aqui o nosso estudo, você que costuma assistir aqui, que você entre no, pedimos assim, que você acompanhe e entre no canal Pregoeiros de Justiça, no YouTube, nosso canal, e clique lá, dê um likezinho, dá uma força pra gente, um like no vídeo, e também, se você quiser, você achou que o vídeo foi bom, que pode trazer instrução às pessoas, que você compartilhe nas suas redes sociais, onde você quiser, no WhatsApp, para os amigos, ou individualmente para alguém que você conheça. Se inscreva no canal também, nós te agradecemos por estar aqui com a gente, mas se puder, vamos multiplicar então, né? Nós temos aí essa sequência de estudos, temos seguido as quintas-feiras, antes era quinta e terça, e agora eu estou tentando resumir porções, quando não seja possível resumir o livro todo, resumir porções de alguns livros, dos ensinos de alguns livros, né? E dessa vez eu escolhi um livro chamado A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Ele é doutor em antropologia cultural, acho que é isso, antropologia cultural. Deixa eu ver aqui, eu estou com o livro dele aqui na mão, é Antropologia Social, perdão. E aí, esse livro, ele tem 360 páginas, sendo mais ou menos 60 páginas de introdução. Então, naturalmente, eu não consegui passar da introdução nesse nosso estudo, mas já tem bastante material para a gente considerar. Então, vamos lá falar sobre a corrupção da inteligência. Próximo slide, vamos ver aí. Tem algumas frases impactantes falando sobre esse fenômeno, né, da corrupção da inteligência, de alguns autores aí importantes. Então, o primeiro autor é o Bruno Tolentino. Ele era um poeta brasileiro, conhecido internacionalmente. Ele foi professor de uma universidade famosa da Inglaterra, se não me engano, Oxford, e ele é um intelectual de primeira grandeza. E ele disse assim: quero saber quem sequestrou a inteligência brasileira. Quero o meu país de volta. Bruno Tolentino, na revista Veja, 20 de março de 1996, está aí. E aí tem outra citação aí de um pensador, um escritor brasileiro, filósofo, chamado Olavo de Carvalho, no livro O Jardim das Aflições. Eu tive a satisfação de estudar esse livro também. É um livro não tão fácil, mas é extremamente fantástico o livro. Não é de fácil leitura, mas é fantástico. É o livro mais difícil dele, do autor, até hoje que eu já li. Dos 15 livros que eu li dele, esse daí foi o mais difícil. Aí diz assim, ele diz: de súbito o chão se abria pelas mãos de Peçanha. O público era convidado a mergulhar num abismo de inconsciência, na treva sem fim de um definitivo adeus à inteligência. Ele está falando isso no contexto de uma palestra desse Peçanha, esqueci o primeiro nome dele, me falou, José Nilo Peçanha, uma coisa assim. Nos idos de 1988, 89, mais ou menos, ele foi assistir uma palestra falando sobre um pensador grego da Grécia Antiga chamado Epícoro. E quando ele falando sobre Epícoro, ele fez algumas afirmações assim absolutamente desconexas com a realidade. A interpretação que ele fez do Epícoro foi horrível, as consequências que ele tirou do estudo que ele fez do Epícoro, esse Peçanha, foi horrível. E o povo aplaudia, o povo gostou da palestra. O Olavo, como conhecia bem o Epícoro e os pré-socráticos e esses pensadores todos, inclusive Epícoro, ele ficou admirado das absurdidades que ele ouviu na palestra. Aí, a partir dessa palestra, ele começou a escrever as anotações dele sobre essa palestra, as primeiras impressões, e ele foi desenvolvendo, então, o livro O Jardim das Aflições. O livro é a obra mais importante do Olavo escrita até hoje. Então, ele evidencia o mesmo fenômeno da perda da inteligência, né? Próximo slide tem um pensador também que não sei se ele é francês ou se ele é descendente de árabes e franceses, uma coisa assim, não sei. O nome dele é até bem complicado de falar, Michel
Houellebecq, uma coisa assim, Houellebecq. Ele escreveu um livro fantástico, esse livro, da década de 90, chamado Submissão. Eu ainda não tenho, mas é um livro que eu quero ter. Eu estou falando que é fantástico porque eu assisti um podcast do Senso em Comum, do Flávio Gordon, e ele apresenta esse livro em 2 horas, mais ou menos, ele apresenta o conteúdo desse livro, basicamente, né? E ele diz assim, esse Michel, que a história política conseguisse ter um papel em minha própria vida continuava a me desconcertar. Quer dizer, ele não esperava nenhuma relação com a política. E a me repugnar um pouco. Contudo, eu percebia claramente e fazia... eu percebia claramente e fazia anos que a distância crescente, agora abissal, entre a população e os que falavam em seu nome, políticos e jornalistas, devia necessariamente levar a algo caótico, violento, imprevisível. Então, é uma coisa interessante que ele observa aí, que ele fala que aqueles que falam em nome da população, políticos e jornalistas, eles estão tão distantes do que a população pensa, na sociedade pensa, que ele fala que existe um abismo, né? uma separação abissal entre os dois grupos. Um que pretende falar em nome do povo e aquilo que o povo realmente quer. E isso acontece, por exemplo, no contexto dos globalistas, principalmente dos metacapitalistas, que pretendem colocar uma nova ordem mundial no mundo. Por quê? Porque eles esperam trazer à luz um mundo justo, igualitário, que não haja pobreza, que todo mundo tenha acesso às coisas básicas da vida, mas isso forçadamente, ou seja, eles não consultaram a população mundial, eles não querem saber o que a gente pensa, eles só vão implementando os planos deles mais e mais de maneira tirânica, e eles vão fazendo experimentos de engenharia social para ver se a gente vai se submetendo ou não a esses projetos, mas eles estão tão distantes da opinião da população mundial, que é absolutamente diversa, né? Cada um tem grupo tem um cosmos diferente, conceitos de valores diferentes e culturas diferentes, que necessariamente é impossível que eles estejam em harmonia com um povo, com todos os povos do mundo. Impossível. Então, é um projeto tirânico, maquiavélico, que também mostra esse abismo que existe entre esses pretensos arautos de um mundo futuro, né, de um mundo utópico e o interesse da população no mundo. Isso é só um exemplo a mais dessa corrupção da inteligência, mas aí nos metacapitalistas. Próximo slide, vamos lá, Brunão. Então, aí nós temos o iluminismo francês. Olha que interessante esse texto. Antes da Revolução Francesa, tá bom? Olha o que diz aí. Antes do terror sangrento de 1798, já havia, de 1705 a 1780, portanto, antes da Revolução Francesa, antes do reinado do terror, já havia na República das Letras um terror seco, do qual a enciclopédia foi o Comitê de Salvação Pública. E d'Alembert foi o tal do Robespierre, como se fosse o líder da Revolução. Enquanto a enciclopédia era o Comitê da Salvação Pública do Reinado do Terror. Só que isso aconteceu antes do Reinado do Terror, né? Entre 1705 e 1780. E aí diz assim, esse terror seco, né? Ela ceifa reputações, como a outra revolução ceifa cabeças. Sua guilhotina é a difamação. Então, ele está falando aí, esse Augustin Cochin, ele está falando sobre uma classe de intelectuais da França, antes da Revolução Francesa, século XVIII, que haviam assumido uma função como se fosse de sacerdotes, uma função de condutores do povo. Eles achavam que o povo, na população da França, precisava de pessoas que conduzissem a população, como se a população não tivesse lá na população pessoas que pensassem também, que tivessem suas intuições sobre, suas percepções sobre
os abusos dos líderes mundiais, ou dos líderes da nação, por exemplo, ou as incoerências dos intelectuais, etc. E como se fosse representando eles, né? Isso é péssimo. E ele escreve isso no livro As Sociedades de Pensamento, em 1921. Isso é interessante porque vai servir de ponte para a gente entender a corrupção da inteligência hoje, no Brasil. E, gente, esse estudo aqui não é do tipo religioso, tá bom? Normalmente, os estudos que nós fazemos aqui são que têm vínculo direto, né, imediato com a religião, ou é religioso. É a maioria dos estudos que nós fazemos. Todavia, o desta vez não tem relação direta, mas indireta com a religião, porque vai nos afetar enquanto igreja que estamos no mundo, por exemplo, aqui no Brasil, no nosso contexto mais imediato, e nossos filhos e nós mesmos estudamos nessas escolas que o governo oferece, ou particulares, e estamos também abertos às informações que nos chegam pelos grandes meios de informação. Revistas, jornais, jornais televisivos, e estando aberto a isso, somos influenciados por esses intelectuais. Vamos para frente, para a gente considerar também o sentido de intelectual aí, né? Outra coisa, o livro fala sobre corrupção da inteligência. O que vem a ser inteligência no conceito para o Flávio Gordon, o antropólogo? Ele diz assim: inteligência deve ser entendida em dois sentidos no livro, né? Por um lado, o termo inteligência designa a classe falante brasileira, os intelectuais como grupo particular dentro do conjunto da sociedade. Então, tem um grupo ali que dentro da sociedade é como se fosse uma classezinha de elite, aproximando-se do conceito russo de inteligência. Próximo slide. Vai continuar esse texto aí dizendo o seguinte: por outro lado, o conceito de inteligência, o segundo conceito, diz respeito genericamente à capacitação humana de inteligir, e mais especificamente ao uso intelectual qua indivíduo, eu como indivíduo, né? O individual, como chama, intelectual em si, ele mesmo, né? Faz dessa capacidade, o que cada um de nós faz dessa capacidade de inteligir, que inclui o discernimento moral, mas também, eu poderia dizer até espiritual. Vocês vão perceber isso quando entrar o Eric Fögelin aí. Todos, portanto, temos, portanto, acho que tem errado aí, né? Um emprego intencionalmente ambíguo da palavra inteligência, que, neste livro, significa tanto uma função social quanto um atributo individual. Função social, intelectuais como função social, ou seja, eles dentro da sociedade, e intelectual enquanto sujeito, indivíduo, né? Aí é interessante notar a relação que ele faz para poder avaliar a situação do Brasil. Ele está estudando como antropólogo, estudando os homens. Mas os homens em que sociedade? Brasileira. E em que tempo? Qual a temporalidade disso? É no tempo dos anos 2002, mais ou menos, até 2015. Ele está estudando aí mais ou menos 10 anos do Brasil e ele começa a fazer comparações partindo de teóricos, de filósofos, estudiosos da ciência política, antes de Flávio Gordon. Ele segue algumas dicas de vários deles, né? E ele começa a comparar o nazismo com os governos totalitários, como o nazismo, comparando com o governo que tivemos no Brasil. Aí ele diz assim: Hitler e os alemães, que é um livro do Eric Fögelin. Esse livro lida menos com o nacionalsocialismo, ou seja, menos com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, em si mesmo, do que com a relação entre este partido e a sociedade alemã. Sobretudo sua elite cultural, que o autor qualifica tecnicamente de ralé. Então, note, olha que interessante. O autor alemão, se eu não me engano, alemão ou austríaco, uma coisa assim, o Eric Fögelin, ele diz assim que ele dizia que o alvo do estudo dele no livro Hitler e os Alemães não era nem o Hitler e nem o Partido Social Nacional Socialista deles. Não era o Partido Nazista, que era o alvo do estudo dele. Era a sociedade. Por quê?
antes do partido, a sociedade ela permitiu que surgisse um partido e uma figura grotesca como Hitler. Então, o problema não está no partido em si, embora haja problema, é claro, e inclusive no personagem, no líder, o Hitler, mas é que a sociedade gestou aquilo, ou seja, a sociedade concebeu, permitiu e apoiou o surgimento não só do partido, como daquele crápula. Então, a questão do teórico aqui, do alemão, Erich Fegel, não é o Hitler, nem os partidos dele, mas a sociedade. O que aconteceu com a sociedade? Tem um outro autor, que eu esqueci o nome agora, era para ter colocado o slide dele, mas eu procurei no livro, não achei a citação. Eu sei que tem, mas não achei a citação. Das 221 páginas que eu li, eu não achei onde está essa citação, porque diz assim, a citação diz assim, tudo que acontece no setor político da sociedade é antecedido pelo que acontece na literatura. Ou seja, a literatura prevê o que vai acontecer, ou anuncia o que vai acontecer. A literatura, via de regra, anuncia o que será. Se a literatura não considerou, fatalmente não vai acontecer. Meio que isso, sabe? Então, ele fala que a questão é a sociedade. Próximo slide, vamos lá adiante. Esse próximo é bacana também, vamos lá. A nota do rodapé daquele comentário, acima, diz assim, não temos de lidar com o nacionalsocialismo e seus crimes hediondos, nem com as atrocidades, nem com a exumação do passado, nem com a justa indignação das vítimas. Esses são todos fenômenos situados na continuidade e causalidade da história. Nosso problema não é nada disso. Ele diz, nosso problema, porém, é a condição espiritual de uma sociedade em que o nacionalsocialismo pode chegar ao poder. Então a questão está aí, por que um indivíduo como Hitler e um partido como ele chegou ao poder? Então a razão está na sociedade. E ele faz essa mesma relação, o Flávio Gordon pega essa sacada do Erich Fegel, e ele fala assim, opa, no Brasil deu a mesma coisa. Não que, ele não está falando que o governo, porque esse estudo não é puramente, aliás, não é diretamente religioso, tá bom? Só fazer um ressalvo aí para quem está chegando agora. Esse estudo é um estudo de ordem antropológica, histórica e política. Então, a gente vai tratar de personagens políticos, mas nosso alvo aqui não é fixar-se neles, né, mas nessas relações. Então ele diz assim, como pode acontecer que na Alemanha concebesse isso, o surgimento de um partido como o nazista e uma pessoa como Hitler no poder? A mesma coisa ele faz aqui no Brasil, ele pensa assim, como pode ter chegado um partido como o PT no poder e uma pessoa como o Lula, porque o Lula é uma coisa, assim, é claro que ele não é tão visivelmente grotesco quanto era a Dilma. Estou falando visivelmente, audivelmente até mais direto. Porque as coisas que a Dilma falava, via de regra, né, era muito difícil um discurso dela que a gente não ficasse assim, meu, caramba, o que ela falou, né? Que absurdo é esse? Como, como que chama? Ela falou que é uma coisa assim, mas tanto da 13, e não era 13, uma coisa assim, né? Ela errava números, tal, assim, cálculos. Ela falou do dia da criança, que atrás de uma criança tem um animal, assim, então as coisas estranhas que ela falava, né? Mas o Lula, embora grotesco também, inclusive violador de animais, né? Do tipo praticante de bestialidade quando era adolescente, sei lá, ele como governador, como governante, não, como presidente, na verdade, ele não foi menos grotesco, foi um escândalo. Então a gente vai ver algumas coisas aqui só para tratar dessa relação. Como a sociedade brasileira permitiu que surgisse um partido daquele e um líder desse, né? Esse tipo de líder. Então vejamos lá, próximo slide. Então o problema não são os... volta um pouquinho, Bruno, se eu terminei aquele lá. Terminei, vamos lá. Então o problema não são os nacionais socialistas, mas os alemães, entre os quais personalidades
do tipo nacional-socialista podem tornar-se socialmente representantes e podem funcionar como representantes, como políticos, como chanceleres do Reich, etc. Né? Eric Voegelin, está aí o livro, Hitler e os Alemães, São Paulo, editora Realizações, 2007, né? Página 106. Está aí a citação. Está na página 27 do livro A Corrupção da Inteligência. Próximo slide. Então aí nós temos outro comentário importante. Sobre Hitler e os alemães, de Eric Voegelin, diz assim, então a aura, por que essa palavra aura? Porque Hitler tinha exercia um certo fascínio sobre as pessoas. Então, falando desse fascínio que Hitler tinha, e naturalmente alguns líderes do Brasil também tiveram, Getúlio Vargas, talvez aí nem tanto, tinha, mas nem tanto, Juscelino Kubitschek, e o Lula teve certamente mais do que esses dois anteriores que eu falei. Então diz assim, então a aura não é um poder objetivo, mas funciona seletivamente. Certas pessoas sucumbem a essa aura, outras não sucumbem. E a seletividade da aura, de novo, está em correspondência com a problemática que tratei da última vez, a fonte da autoridade. Então ele fala assim, olha, o que vai atrair essa aura? Ele fala que é o poder, a razão e a revelação. E o trabalho dele, boa parte do trabalho dele, Ordem e História, segue esse padrão aí, essa questão da fonte de autoridade, o poder, a razão e a revelação. Tem até um livro dele chamado Israel e a Revelação. É fantástico, extraordinário esse livro. Próximo slide, vamos lá. Vai continuar esse texto, tá? Ó, quem reage apenas ao poder sucumbe à aura do poder de existência que irradia de Hitler. Quem, além disso, além desses que sucumbem, que se entregam, se curvam, quem, além disso, é uma personalidade de certo nível espiritual, não sucumbe. Essa é a diferença entre os que sucumbem ou não. A espiritualidade, ou seja, a mente, ou o esclarecimento. E eu coloquei aí, entre parênteses, Daniel 3, porque a gente se lembra daquele episódio da fornalha ardente, em que o rei Nabucodonosor ele convoca todos os povos que estão sob o seu governo para poder vir em determinada data na planície de Dura e adorarem lá a estátua que ele levantou, de ouro. E diante da pressão, ele diz assim, será que quem não se curvar vai ser lançado na fornalha ardente? E aí, 3 jovens judeus israelitas, né, falaram, não vamos, não tem esse negócio de curvar, não vamos nos curvar de jeito nenhum. O rei falou, escuta, que Deus é que vai livrar vocês de mim? Que Deus livrará vocês de mim? Eles falaram assim, senhor rei, quanto a esse negócio, nós não temos nem nada para te falar. Quer dizer, o rei já sabia que eles eram israelitas e que eles tinham um Deus poderoso. Porque certa vez ele teve um sonho, não sabia o significado do sonho, ele queria saber o significado do sonho, ele tinha perdido o sono durante várias noites, e ele colocou um desafio para os seus conselheiros, os sábios do rei. Ele falou, quem não disser para mim o que eu sonhei e o significado, a sua interpretação, vocês todos vão morrer. Se vocês não disserem para mim, porque ele pagava, né? Ele custeava a vida regalada, de certa forma, né? Dos sábios da Babilônia. Então ele falou, se vocês não me fizerem saber isso, vocês todos vão morrer e a casa de vocês vão ser como se fosse um monturo, sabe? Vai ser uma coisa assim, vai ser destruído. As famílias vão morrer, tudo. Aí diante do desafio, né? Todos eles morreriam. Daniel e os seus companheiros foram orar. E Deus revelou o significado do sonho, qual era o sonho, etc. Então ele já sabia que era o Deus de Israel. E eles falaram assim, a gente não vai adorar. Pode fazer o que quiser, nós não vamos adorar. Aí o rei ficou tão enfurecido que ele aqueceu a fornalha 7 vezes, jogou os jovens lá dentro, os homens que jogaram morreram e os jovens continuaram vivos lá dentro da fornalha. Ou seja, quem tem esclarecimento, iluminação, relação com Deus, nesse caso foi relação com Deus, então foi poder espiritual mesmo, ele não se curva a qualquer um, ele não vai sucumbir ao brilho, à aura de um líder. É por isso que o cristianismo é um dos alvos de ataque das ideologias totalitárias, porque toda ideologia totalitária, e aí a gente envolve o tecnicismo, o cientificismo do positivismo, né? A técnica, a ciência que é exaltada
positivismo, a gente inclui aí a ideia das boas intenções, das supostas virtudes do movimento da ideologia do comunismo. E, enfim, elas acabam vendo no cristianismo um forte obstáculo ao cumprimento do seu alvo, né, do cumprimento dos seus planos. Sigamos adiante. Olha, aqui diz assim, ó, seguindo aqui no texto aqui. Quem, além disso, é uma personalidade de certo nível espiritual, não sucumbe. Essa é a diferença. Vamos seguir adiante. Diz assim, ó. Então, pessoas comuns, aqui mesmo, pessoas comuns e vários outros grupos sociais sucumbem. Pessoas comuns, as espirituais não. Em todas as conferências e discursos de Hitler, olha que interessante agora, gente. Havia algumas mulheres nas primeiras fileiras que eram tão estáticas, do tipo, elas ficavam como se fossem as mulheres diante do Elvis. Eu sei que a comparação é terrível. As mulheres foram acompanhar esse estudo. E estavam sempre por ali. Essas mulheres, o partido as colocava na frente. Ó. Olha o que diz o slide. Eram chamadas de membros da SS, pessoas de uma disposição algo mais tosca. Elas eram chamadas de Brigada da Veia Varicosa. Eu não sei, eu não sei se eu não conheço a veia varicosa, desculpa. Mas eles eram chamados de Brigada da Veia Varicosa, eu suponho, por dedução, né, não está escrito aí, que eram as mulheres que gritavam, né, em função do líder, da admiração, da aura do líder. Aí diz o texto, esses, então, eram Samuel, os tipos de pessoas... Oi, fala. as veias varicosas são aquelas veias que geralmente se dilatam bastante no corpo, sabe? Quando tá Eu fazendo um imagino, esforço. eu imaginei que fossem essas que tem no pescoço, entendeu? Isso, qualquer lugar do corpo, geralmente é na perna, as veias varicosas, né? E aí que elas se Porque quando exaltam a pessoa... bastante, se inflamam, Isso, então eu é nesse imaginei que sentido. as pessoas gritando, né? Isso, mais ou Assim, menos nesse sentido. como se fosse num fanatismo pelo líder, gritando, aí salta a veia. Então elas eram chamadas de Brigada da Veia Varicosa. Esses, então, eram os tipos de pessoas fascinadas por Hitler e sucumbiam à aura de dos olhos azuis. Quando se leem discursos da líder da organização feminina nacional socialista, onde ela elogia em termos êxtases sexuais o homem que Deus enviou a elas, entre aspas, aqui tá, vê-se que esses são os tipos que sucumbem. Os outros, naturalmente, não sucumbem. Página 33 do livro A Corrupção da Inteligência. Então, ele está falando dessa aura. E essa aura que havia em Hitler também havia em outros crápulas da história, né? do próprio Mussolini, outros caras ruins, líderes ruins da história. E não é tão diferente com o nosso molusco, né? O Lula. A nota do rodapé diz assim: também Lobachevsky ajuda-nos a compreender esse ponto. Ele diz assim: tais características stalinistas traumatizam e encantam ativamente os outros. Ou seja, dessa aura de líder, né? O Stalin, a presença dele traumatizava e também encantava ativamente os outros. Sua influência faz com que seja excepcionalmente fácil encontrar os controles do senso comum. Ou seja, ele era tão cativante, entre aspas, não? Ou impunha medo, de certa forma, que ele encontrou meios de alterar o senso comum. As pessoas elas se entregavam, elas se sucumbiam diante da aura do líder. Então diz aí, uma grande parte de pessoas, a digitação é horrível, vou copiar do livro, já viu, né? Uma grande parte das pessoas tende a atribuir poderes especiais a tais indivíduos, com isso sucumbindo às suas crenças egotísticas. É isso mesmo, é egoístas não, é isso mesmo. Isso eu li assim, eu achei estranho o termo, eu vou colocar do jeito que está escrito, egotísticas. É uma palavra usada por ele, né, Lobachevsky. Nota de rodapé. Quero desmascarar esse dizia o Vogelin, Eric Vogelin, né, ele disse, quero desmascarar toda a trapaça do álibi, que, claro, à época não se podia ainda saber.
podia-se, caso se fosse inteligente o bastante. Ou seja, ele está dizendo, a maior massa da população, diante do Hitler, ela não percebia. Mas ele diz, podia-se, caso se fosse inteligente o bastante. Quem fosse estúpido e tivesse sofrido a perda da realidade, naturalmente, não podia saber. Ou seja, ele está dizendo que houve uma estupidificação da sociedade alemã para que ela pudesse aceitar favoravelmente e até com um certo delírio a ascensão do Partido Nacional Socialista e a própria figura demoníaca do Hitler. Então, sigamos adiante aí. Nosso estudo já está chegando no final, acho. Sobre o porquê de toda uma sociedade, incluindo a inteligência, optou por projetar em tal miserável criatura as suas fantasias públicas e privadas. Vamos ver isso. Joga o próximo, nota de rodapé. Isso significa que todos entre a elite alemã, estavam envolvidos na criminalidade e na estupidez do regime nacional-socialista. E estão, porque quando ele escreveu isso, ainda havia sobreviventes desse regime, e estão carregados com esse envolvimento até hoje, pois essas pessoas ainda estão vivas e não querem admitir que o que aconteceu foi criminoso e louco, porque então, se eles admitissem, eles também teriam de admitir que eles próprios são criminosos e loucos. Então, havia na sociedade alemã, pós-Segunda Guerra Mundial, uma certa um certo jogar para debaixo do tapete os acontecimentos dos últimos anos. Então, eles tentaram, para que eles conseguissem sobreviver, na consciência não se acusassem e não se sentissem dignos de morte. Então, eles faziam de conta que não aconteceu nada, sabe? Meio assim. Claro que eles lembravam, né? Mas eles faziam pouco caso, né? E eles eram cúmplices, não tem jeito. E é o que está falando o Feiglin, que a sociedade alemã estava corrupta, os intelectuais estavam corruptos, a tal ponto que depois que passou o regime do Hitler, ele foi derrubado, a Segunda Guerra terminou, esses sobreviventes, eles viviam como se não tivesse acontecido. Vamos embora, vamos tocar a vida. Não sei se foi um tipo de autodefesa, né? Esse slide é o seguinte, Bruno? Vamos lá. Sim, é ele mesmo. O termo segunda realidade, isso é interessante, Bruno, à luz daquilo que a gente tinha dito antes, nos estudos anteriores, principalmente aquele que a gente falou sobre filosofia, que a característica da mentalidade revolucionária, ela passa por uma transformação de tal forma que ele não aceita mais a realidade. Ele, dependendo da ideologia, claro, né? Ele não aceita a realidade tal como ela é. Ele só consegue ver um sistema de coisas ruins e ele projeta uma coisa na mente dele e ele impõe aquilo à realidade. Ele impõe as ideias dele ao real. É o que a Ou gente falou um seja, pouquinho no estudo anterior, na introdução à nova ordem mundial, né? Sim, o revolucionário, sobretudo o comunista, ele reveste as coisas com as categorias que ele tem na sua ideologia e ele acaba considerando tudo a partir como se fosse das lentes, né, revolucionárias. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, Herbert Marcuse, ele escreveu um livro falando sobre a tolerância libertadora. Essa ideia ele também fala da tolerância libertadora, tá? O Flávio Gordon nesse livro aqui, tá bom? Corrupção da Inteligência, ele também fala. Então, o que acontece? O que seria a tolerância libertadora? É a tolerância com qualquer coisa que fosse produzido no espírito revolucionário. Tolerância com isso. Não é bom, é bom, é bom. Qualquer coisa que o espírito revolucionário proponha, esteja desenvolvendo na sua dialética de crescimento, evolução do movimento revolucionário, tudo é bom. Agora, ao mesmo tempo, essa tolerância libertadora, ela propunha uma intolerância para com toda ideia que fosse contrária ao movimento revolucionário.
Ou seja, o casamento marido e mulher, heteronormativo, digamos assim, como se costuma dizer hoje em dia, ele é visto com intolerância. Não, isso é absurdo, o casamento homem e mulher. É absurdo os pais serem responsáveis pela educação dos filhos. É um absurdo que haja pessoas que creiam num Deus sobrenatural, que acima da criação, que ele ordena tudo, ele conhece todas as coisas, ele tem um plano para nós. Não, é um absurdo, loucura. Isso ele dizia que era uma droga isso aí, né? O ópio do povo, o Marx, né? Ele Então, diz tudo isso porque ele era totalmente materialista, né? Como a gente falou no estudo ex passado, você até comentou, exatamente. ele recebe essa herança, né, dos Sim, filósofos sim, pós e entre, né, a Revolução Francesa, onde eles sim, tomavam o idealismo acima do racionalismo. Eles não exato. conseguiam fazer essa união entre o que é real e o que não é real. Aquele filme Matrix, né, de 2000 Sim, mais ou menos, demonstra mais ou menos o que é isso, né? Falando assim, não, essa realidade que você está não é a realidade. É mais ou menos isso o que eles tentam fazer. Demonstrar assim, não, o que você está vendo não é exatamente o que é. O que você pensa é o que é. Olha só que maluquice. E aí que surge, como você já exatamente. explicou em alguns estudos anteriores, ideologia de gênero, né? Estou dando uma parafraseada para quem não assistiu os estudos anteriores. Então, aí daí que surgiram Exato. estudos ideologia de gênero. Como você falou de ataque à família, por que tem o feminismo? O feminismo é um ataque à família, porque as mulheres dizem que todos os homens são possíveis e praticamente certos agressores e que não deve haver casamento de mulher com homem, porque a mulher está sendo agredida por ele e está sendo Violentada. violentada de todas as maneiras, tanto física quanto psicológica, enfim. Com isso, E elas mesmo quando é atacam consciente, o movimento diz isso. assim, mesmo quando era consciente, é consensual o ato sexual, ele já é um estuprador. Então, assim, Isso, não tem saída para exatamente. o homem, né? Exatamente. É que eu tava brincando esses tempos, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer um contrato com as esposas para todas as vezes que tiver relações com ela, para ela concordar. E aí, quando ela chegar no juiz e falar, não, eu não queria, eu fui estuprado. Não, mas espera aí, tava o acordo aqui. Vai ter que ser mais ou menos nesse sentido, daqui a pouco. Que E aí, absurdo. então, Não, um não deles dá é o nem para namorar feminismo. agora, não dá para namorar. Porque não Não dá para dá. namorar, porque para você flertar, pronto, já, Não, já não pode, cometeu. não pode flertar hoje em dia. Então, um deles é o feminismo, né? E os outros são todos esses LGBTs e até o Z aí que existe até hoje, né? Que fazem isso também, porque ele tira homem com mulher, né? Tanto gay quanto lésbica, fica homem com homem só, mulher com mulher. E a feminista falando que não pode casar homem com mulher porque o homem é um possível agressor, violentador dela. Então, assim, atacando a base da sociedade que é o casamento. E antes de atacar a base, eles estão atacando a realidade. Sempre foi assim. A história é assim. A história. Como que Exatamente. nós. Como que a humanidade procurou até 7 bilhões de pessoas? Porque houve flerte, houve namoro, houve interesse, houve amor, houve, sabe? Então, mas não, não há isso. O que há é interesse, é o interesse de domínio. É o opressor e o oprimido. A mulher é oprimida e o homem é opressor. Não A é? ideologia de Marx, só que moldada, né? Não é mais capital e plebeu. Então aí diz assim, ó, nesse slide diz assim, o termo segunda realidade, por isso que a gente parou para conversar sobre isso. O termo segunda realidade foi criado por Robert Musil no romance O Homem Sem Qualidade. O nome do romance é O Homem Sem Qualidade. Eu tinha que colocar esse trechinho em itálico, porque é o nome do livro, né? Sendo mais tarde desenvolvido por Eimito von Doderer, em um livro chamado Os Demônios. Aí ele abre parênteses para fazer esclarecimento. Não confundir com a obra homônima, ou seja, do mesmo nome, do Dostoiévski, embora a esta obra aquela faça referência. Aí continua o slide dizendo o seguinte: em Fögelin, o termo, no caso, segunda realidade, refere-se àquela realidade. Olha que interessante agora, Bruno. Refere-se àquela realidade criada pelo homem de mentalidade ideológica, que em sua revolta metafísica, em sua revolta com Deus e com as coisas que existem nesse mundo, o senso Camus, né, passa a torná-la como mais real que a realidade ordinária, a primeira realidade, ou seja, as coisas da mente dele que são reais, o que eu penso que é real, não é o que eu estou vendo. Então, se eu vejo na minha frente eu estou sentado na cama do meu filho Miguel, o 03, e eu estou com os pés sobre o colchão da minha cama com a minha esposa.
Aí se eu estou vendo aqui a minha cama, a minha janela do quarto, eu digo, não estou vendo minha cama, nem estou vendo minha janela, estou vendo um hipopótamo, estou vendo um rinoceronte. Entendeu? O que vale é o que está na minha mente. Rapaz, como que alguém pode entrar num negócio desse? E muita gente entra nisso e entra contente. Não, porque isso é importante, importa. Isso vai ser revolucionário, isso vai melhorar o mundo. Vai melhorar, vai. Próximo slide, vamos Samuel, ver. Fala. Manda. eu acho que é interessante quando a gente pensa, né, que muito dessa aceitação também do que não é real é porque é mais fácil. Porque toda essa narrativa, ela traz a ideia da virtude, né? Então, nós temos que proteger as mulheres, isso é virtuoso. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito racial, isso Sim. é virtuoso. Nós não podemos discriminar, né, as pessoas que têm outras opções sexuais, porque isso é Sim. virtuoso. Só que eles tiram, né, da ideia do indivíduo. Então, quando a gente tem que lutar contra os nossos erros, contra os nossos preconceitos, contra aquilo que é errado em cada ser humano, isso é individual, e é isso que até o conservadorismo traz, e a própria Bíblia, né? Nessa narrativa que a gente está estudando, de esquerda e tal, o pensamento, até o próprio globalismo, traz a ideia de que isso não é individual. Isso é a partir do sistema, isso é a partir de um governo. Então, é o governo que tem que impor para que as pessoas sejam virtuosas. E é mais fácil se a gente for pensar, porque aí eu não tenho que lutar com o meu próprio eu, né? Então, por isso que, de certa forma, as pessoas aceitam isso de bom grado. Por isso que é bonito hoje, né, ser de esquerda, porque aparentemente você defende coisas que são bonitas, que são virtuosas, mas você não tem que mexer em quem você realmente é, né, na sua própria natureza. Verdade. Sabe o que é interessante disso que você falou? É curioso a absoluta contradição do movimento. Por quê? Vamos lá. O homem é o opressor da mulher, porque, obviamente, a mulher é mais frágil que o homem. Entre aspas, né? A maioria das vezes mas é mesmo. Fisicamente a massa muscular do homem é maior, o homem tem mais força, a gente sabe disso. Tem pessoas que são trans, né? Ou homens que mudaram sua opção sexual no documento e no corpo para a mulher, e que são jogadores de vôlei que, via de regra, só estão em primeiro lugar, jogando com mulheres. É claro, o cara é um homem, um brutamonte de 1,95 m, homem, massa muscular top de linha, só que não tem mais as características físicas do vamos dizer, o órgão genital, né, mas o feitio masculino, e essa pessoa sempre está no primeiro lugar, porque, obviamente, é um homem que está competindo com mulheres. Se fosse mulher com mulher, aí a coisa estava mais igualitária. Mas essa igualdade não é desejável, não. Aí vamos deixar essa diferença mesmo. Então vamos relevar. Agora, um detalhe nessa relação de opressor e oprimido, homem e mulher. Então o homem tem que ser intolerável. É intolerável a figura do homem, tem que ser combatida, tolerância, tem que repugnar o homem. A mulher tem que, né, toda tolerância libertadora para a mulher. Só que tem um detalhe. O homem, e às vezes algumas mulheres, mas majoritariamente os homens, na prática da pedofilia, maltratam, né, violam seres mais indefesos do que a mulher, que são as crianças, que são invariavelmente meninos e meninas, ou meninex e meninix. Menine. Então, essas crianças são absolutamente indefesas diante do homem. A mulher ainda tem meios de defesa, mas a mulher adulta contra o homem adulto ainda tem algum meio de defesa, se ela usar algum artifício e tal. Mas a criança não tem nem noção de ter como se defender, a criança, dependendo da idade, né? Então, assim, a gente percebe que... E o que esse movimento faz? Não tem problema. Essas pessoas, os pedófilos são doentes. Olha o discurso. São doentes, a gente tem que relevar, tem que entender a situação desses... Eles não conseguem se livrar desse problema, entendeu? Então, eles fazem o discurso que defende o absurdo, grotesco, animalesco, ao passo que aquilo que é natural, que elas são homem e mulher, acaba sendo vista como violenta, como estupro, mesmo quando é consentida. Então, é um absurdo. Eles, como eu disse, reveste a naturalidade, as coisas normais, as coisas do dia a dia, o real, com aquilo que está na mente deles. Não interessa o que os meus olhos vejam, o que interessa é o que eu penso. Então,
o que você pensa, o que eu penso. É horrível. Nesse nosso slide, o Eric Feiglin fala sobre isso. Próximo slide. Vamos seguir adiante? Então, se alguém for falar, pode interromper, tá bom, gente? Vamos lá, próximo slide. É só falar, Samuel, tal coisa aí, vamos embora. Então, aqui diz assim, ó, uma pergunta. Aqui, essas perguntas, ele tá colocando, o Flávio Gordon, no começo do livro, tá na introdução. São 60 páginas de introdução. Pensa. Aí diz assim, ó, pergunta, que nos leva a indagar tal coisa? Quer dizer, essas figuras de Hitler, Mussolini, Stalin, e aqui no Brasil, ainda que não com a mesma crueldade, pelo menos direta, o Lula e, né, a sua sucessora. Então ele diz assim, ó, que nos leva a indagar o seguinte, qual fenômeno, note bem isso agora é chave, tá? Qual fenômeno é esse capaz de motivar um grande intelectual da velha guarda a mergulhar de cabeça na segunda realidade, ou seja, na ideia de que a mente vai criar uma coisa, uma realidade, a ponto de querer enfiar goela abaixo da instituição responsável por honrar as letras nacionais, um sujeito confessada e orgulhosamente iletrado, Lula. O que faz um intelectual da velha guarda se comprometer e empurrar goela abaixo uma pessoa desse tipo? Não, esse cara tem que ser defendido porque aquela coisa. E vocês vão ver agora no último slide, não agora, né? Hoje. No último slide, na verdade, é uma série de 2 ou 3 slides, porque eu dividi o texto, falando sobre um episódio em que, em 2016, março de 2016, 120 intelectuais, assim, bem gabaritados, vamos dizer assim, né? E mais artistas e advogados, etc., que se juntaram, fizeram uma reunião com o Lula para defendê-lo na época da Lava Jato, que ele estava sendo investigado em função daquela corrupção que fez com que as empreiteiras pagassem um triplex para o Lula e um sítio em Atibaia. Vamos seguir adiante, então, o slide. Vamos lá. Vai ficar legal, presta atenção. Que obscuras paixões serão essas? Políticas, ideológicas, milenaristas, responsáveis pelo autorrebaixamento de algumas de nossas melhores inteligências. Não estaria na soma de centenas de atitudes, à primeira vista, sem consequência, nessas pequenas amostras de corrupção espiritual e concessão intelectual, a raiz cultural profunda de mensalões e petrolões? Então ele faz essa pergunta na introdução do livro, que mais ou menos, como eu disse, vai nortear o livro todo. Vamos seguir adiante. Isso aí, obrigado, Brunão. Diz assim, ó, o nacionalsocialismo é, na verdade, precedido por uma sociedade em que ele chegou ao poder. Eric Feiglin, obviamente, escreve Eric Feiglin, obviamente, o mesmo vale para o lulopetismo. Tal como Hitler na Alemanha, o fenômeno Lula é a expressão acabada de um estado de degeneração cultural. Olha que interessante isso, gente. Então, é assim, o ambiente que deu origem ao nacionalsocialismo e ao Hitler também foi corrompido. E o ambiente que deu origem, o ambiente cultural, social, que deu origem ao lulopetismo, também foi corrompido. E esse é o ponto em que trabalha o Flávio Gordon. Próximo slide, vamos lá. É aquele já não. Tá, vamos lá. É isso aí. É impossível avaliar o real carisma do homem. Uma vez... tô falando do Lula aqui, tá? Ó. É impossível avaliar o real carisma do homem. Por que é impossível avaliar? Ele diz, uma vez que este homem foi sempre esse carisma foi sempre exercido num contexto sociocultural corrompido e sem parâmetros. Ora, entre miseráveis, ora entre puxa-sacos. A sociedade brasileira se mostrou, por um longo período, por demais fragilizada e suscetível aos charmes de um sedutor de bordel. É, portanto, ela, a sociedade, e não ele, o Lula,
quem deve atrair a nossa atenção, ou seja, o objetivo do alvo do antropólogo Flávio Gordon é a sociedade brasileira, o que aconteceu com a sociedade brasileira, porque ela ficou estupidificada, porque a inteligência se corrompeu, que a tal ponto que no começo do primeiro slide lá, o Bruno Tolentino, poeta brasileiro, que era professor da Oxford, ele falou assim, eu quero minha pátria de volta, meu país de volta. Quem sequestrou a inteligência brasileira? Alguma coisa aconteceu. O que está acontecendo com isso? Entendeu? Próximo slide, vamos lá. É a sociedade que vai ser estudada. Em Paris, olha que interessante esse texto. Estamos chegando no final do estudo, tá? Em Paris, os marcos ideológicos da discussão são determinados por alguns poucos homens. Eles discursam, desculpa, tá? Acho que está errado aí. Eles discursam na televisão, conduzem palestras, argumentam em debates, assinam protestos, almoçam juntos. Contra os intransigentes, ou seja, aqueles que não fazem parte desse grupo de iluminados, ao longo de 50 anos, o microcosmo parisiense lançou mão de um mecanismo, né? Um mecanismo singular, o terrorismo intelectual. Trata-se de um sistema totalitário, mas de um totalitarismo adulador, hipócrita e insidioso. Próximo slide. Aí diz assim, que não concede a palavra ao adversário. Esse totalitarismo insidioso, tal, ele não concede a palavra ao adversário, ou seja, o adversário não tem voz. Ele diz assim, o adversário é transformado em animal a ser abatido. Abate em que não há perda de sangue, mas distorção de palavras. Palavras de boa consciência. Palavras das grandes consciências. Palavras que matam. Esse autor é Jean Sevillat, o nome do livro é O Terrorismo Intelectual, de 1945 aos nossos dias. Ele está abordando, então, quais são os dias dele? A década de 60, especialmente 1968. Então, ele está estudando esse período de 45 a 68 e avaliando o que acontece com a intelectualidade parisiense. É um grupo pequenininho de pessoas que determinam tudo, a pauta de todo mundo. E quem é intransigente, os intransigentes, aqueles que não aderem a essas pautas determinadas por um pequeno grupo de iluminados, eles são mortos, mas mortos assim, não porque não rola sangue, sabe? Mas porque as suas palavras são distorcidas. E eles são praticamente relegados ao silêncio, à espiral do silêncio, ao ostracismo intelectual. Eles somem, não aparecem. Então, é isso que acontece com alguns intelectuais conservadores hoje. Ou aconteceu na década de 90, início dos anos 2000, quando alguns intelectuais de ponta nossos, que eram contrários a essa mentalidade revolucionária, que absolutamente não concorda com a realidade, né? Eles criam um ideal imaginário, uma coisa louca na cabeça deles, e eles querem impor às coisas que eles veem o pensamento deles. Não importa que o pensamento deles esteja em discordância com aquilo que eles estão vendo. Na verdade, os olhos não dizem a verdade, o que diz é ideologia. Então, isso, lamentavelmente, invadiu nosso país e, como disse, Tolentino sequestrou a inteligência. A presença cultural, vamos lá, aqui, a presença cultural da esquerda, esse texto aqui, gente, é muito revelador. É de um historiador chamado Robert Schwartz. A esposa dele, Lilian Schwartz, se eu não me engano, ele e ela são donos da Companhia das Letras. Quem é historiador aí, que nem a Suelen, sabe disso. A Companhia das Letras fica no Itaim Bibi, não me recordo agora o nome da avenida, e a gente vai lá, se a gente é historiador, tranquilo, a gente é muito bem recebido lá, né? A gente vai lá, a gente compra o livro com 50%, 60% de desconto. Isso invariavelmente, sempre, quando a gente vai lá. Qualquer época do ano, vai lá, você compra o livro com 60% de desconto. Então, ele está dizendo assim, lá na década de... já no início da década de 70, está dizendo assim, ó, a presença cultural da esquerda não foi liquidada em 1964. Olha que interessante. A presença cultural da esquerda. Ele continua. E mais, de lá para cá, não parou de crescer.
A presença cultural da esquerda não parou de crescer. A sua produção é de qualidade notável em alguns campos e é dominante. Ou seja, já em 1970, quando o Robert Schwartz disse isso, ele escreveu isso, a intelectualidade de esquerda já era dominante, ou seja, já tinha hegemonia. E diz, apesar da ditadura da direita, os militares, né? A relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Próximo slide, vamos ver se... Aí. Ele diz assim, pode ser vista essa hegemonia da esquerda nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estreias teatrais, incrivelmente festivas e febris, às vezes ameaçadas de invasão pela invasão policial. Nas movimentações aí, ou na movimentação estudantil, acho que é isso, na movimentação estudantil, ou nas proclamações do clero avançado. Em suma, parece que o clero avançado aqui tem a ver com a ideia da teologia da libertação, que é um clero mais vanguardista, por isso avançado. Se eu não me engano, é isso. Aí diz aí, em suma, nos santuários da cultura burguesa, a esquerda dá o tom. Aí, olha onde está escrito isso, gente. Ó, Schwartz, Roberto, Cultura e Política, 1964 a 1969. O Pai de Família e Outros Estudos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, acho que é a segunda edição, em 1978. Onde ele escreveu isso originalmente? Na revista Tempos Modernos, em francês, Le Temps Moderne, uma coisa assim. Quem criou foi o Jean-Paul Sartre, que era um filósofo absolutamente esquerdista, tão esquerdista que ele defendia Stalin. Falava que Stalin é um doce de pessoa. Então, pra vocês terem ideia. E ele publicou nessa revista do Sartre. Então, gente, ele era esquerdista e defendendo a esquerda e falando que a esquerda já tinha hegemonia em 70. E ela só fez crescer de lá para cá. Né? Imagina nos anos 2000. Vamos lá, próximo slide. Nota de rodapé. Aí diz assim, ó, para que o leitor faça... isso aqui, gente, está terminando, ó. É o último texto, se eu não me engano, ó. Para que o leitor faça ideia do grau de corrupção moral da intelectualidade brasileira de esquerda, basta notar que, em meio ao escândalo do triplex no Guarujá e do sítio de Lula em Atibaia, ou Lula coloquei em letra minúscula, diz assim, ó, pagos por empreiteiras envolvidas no assalto à Petrobras, aproximadamente 120 intelectuais brasileiros reuniram-se com o então investigado para elaborar uma estratégia de desqualificação da Polícia Federal e dos promotores da Lava Jato. Próximo slide. Vamos lá, Bruno, aí. O evento, que escapa do campo das ideias para adentrar ao terreno policial, não foi noticiado na grande imprensa, como sempre, né? A imprensa escondendo os podres da esquerda. Mas saiu no blog de um dos participantes, velho intelectual orgânico do PT. Abre aspas. Presta atenção agora, esse velho intelectual do PT, intelectual orgânico do PT, falando. Realizou-se na noite de sexta-feira, dia 25 de fevereiro, se eu não me engano. Ele publicou isso dia 1 de março, acho. Eu esqueci de colocar aí. Dia 25. Rico e estimulante encontro de intelectuais cariocas convocados por Roberto Amaral para um diálogo com o presidente Lula, que se apresentou em boa forma física, alegre e muito comunicativo. Próximo slide. Olha que interessante isso. Entre os presentes à reunião, aproximadamente 120 intelectuais, entre artistas, escritores, professores e pesquisadores universitários, cineastas, economistas e advogados, contavam-se destacadas personalidades da nossa cultura, como Silvio Tendler, Sérgio Ricardo, Osmar Prado, Modesto da Silveira, Rosa Cardoso, Jacob Palles, Otávio Velho, Luiz Pinguelli Rosa, Vanderlei de Souza, Luiz Manuel Fernandes, Teotônio dos Santos, eu coloquei dos Santos de minúsculo, o ex-ministro José Gomes Temporão, Fernando Peregrino, Jesus Chediak e Geraldo Sarno. Próximo slide, por favor.
Aí diz assim, alguns fizeram uso da palavra, entre eles Aderbal Freire, Filho, Isabel Lustosa, N. Moreira, Luiz Carlos Barreto, Pedro Celestino, Vivaldo Barbosa, acho que é isso. Ou eu errei o nome, não sei se o corretivo alterou aí, mas eu estou estranhando esse Vivaldo Barbosa. Tico Santa Cruz, olha o Tico Santa Cruz aqui. Emir Sader, esse Emir Sader sofreu tanto na mão do Olavo, gente. Tomou tanta surra. Aí diz assim, ó, e Arthur José Poener. Estavam presentes ainda dirigentes do Instituto Lula, como os ex-ministros Luiz Dolci e Paulo Vanucci, e o escritor e jornalista Fernando Moraes. Aí, está em letras miúdas aí, está escrito o seguinte, note-se o sentido elástico, precisamente gramsciano, de intelectual, que abarca, quer dizer, envolve desde acadêmicos badalados, de acadêmicos mesmo, a cantores de rock, tipo Tico Santa Cruz. O que ele é de intelectual? Nada, mas né, você vê que intelectual aí tem vários sentidos, 2 sentidos, né, que ele mencionou no começo. Aí diz, ver o encontro, ó, como você faz a pesquisa para encontrar esse texto aí, ó. O encontro de Lula com intelectuais, Roberto Amaral. Aí onde você encontra isso? Pensar Brasil, 1º de março de 2016. Disponível em HTTP, tá aí o endereço e tal, beleza? Acesso. Ó, eu vou ler, porque tem gente que está assistindo o vídeo, né? É HTTP, 2 barras, R Amaral, que é Roberto Amaral, né? ramaral.org barra interrogação P igual 13191. Aí tá, acesso dia 13 de abril de 2017, foi quando ele fez a consulta, né, o Flávio Gordon. Então aí está, gente. Então nós temos aí uma relação, inclusive um exemplo clássico da corrupção da inteligência, o que fez com que os intelectuais do Brasil, 120 intelectuais, entre eles, evidentemente, nós temos aí Tico Santa Cruz, que não é intelectual coisa nenhuma, mas assim, foi colocado nessa categoria, né? Mas, assim, nós temos aí pesquisadores universitários, pessoas importantes da mídia, ex-ministros, advogados, como bem disse o texto, que estavam lá fazendo o quê? Para organizar uma força-tarefa intelectual para desqualificar a Polícia Federal e, consequentemente, desqualificar a Operação Lava Jato. Para quê? Para defender um cara que recebeu propinas, altas propinas, das empreiteiras com as quais o Brasil teve negócio, né, enquanto nesses governos, e ele ganhou como benefício um triplex e um sítio em Atibaia. Claro que agora não tem como usar direito por causa da investigação, né? Não tem como usar esses bens. Mas ele recebeu muito dinheiro. Então, aí o que acontece? Eles estavam se organizando para defender um cara que é criminoso, que facilitou, se não organizou, pelo menos facilitou, né, dando liberdade para a ação, do assalto à Petrobras. Aí surgiu o Mensalão, Petrolão, etc. Então, assim, a gente percebe que a corrupção moral, né, e não só isso, a ideia de que não tem que defender ele, não interessa o que aconteça, mas ele é criminoso. Não é que ele é criminoso, ele está levando um movimento revolucionário adiante. Ele desviou dinheiro do Brasil para a revolução na Venezuela, para a revolução em Cuba, porque criou o Porto de Cuba com uns 800 milhões, sei lá, não sei se é de dólares ou de reais. Ele criou o metrô de Caracas, né? Ele deu dinheiro para Angola, para a ditadura de vários lugares da África. Então a gente percebe assim que havia crime, havia, quando não suspeitas gravíssimas, dinheiro desviado do Brasil, do contribuinte, para outros países, para desenvolver o marxismo cultural, o comunismo em outros países, como o comunismo como é na Venezuela e em Cuba, e os intelectuais estavam envolvidos em defender um homem desse. Então, assim, a gente percebe que a corrupção da inteligência é grave e não tem conserto se não estudar. Nós estamos num mato sem cachorro. Nós temos que estudar para sair disso. Gente, presta atenção, a gente tem que transcender essa esfera de trevas, onde nós nos metemos. Nós, eu digo o Brasil, a sociedade brasileira. Nós temos que subir, ascender, tem que ultrapassar esse obstáculo. Então, é o meu caso na tentativa. Eu estou na tentativa, entendeu? É assim,
eu não sou ninguém. Sou um professor de história, um reles professor de história, que não quero ser apenas um reles professor de história. E eu não estou preocupado com o título. Depois que eu conheci alguns escritores, que eu não vou falar agora para não criar polêmica. Não faz. Não, assim, ó, depois que eu conheci alguns escritores, eu não estou preocupado com o título mais. Eu não estou preocupado com mestrado. Talvez eu deva me preocupar com isso, mas pelo rendimento profissional, né? A melhora do meu salário, manutenção da minha família. Mas eu posso pensar nisso, mas em segundo, terceiro lugar. Eu estou preocupado em eu saber, em eu conhecer, né? Em conhecer, eu estou preocupado em perceber as coisas realmente, e em sair um pouco dessa esfera de trevas, de burrice em que nossa sociedade se meteu. Então é isso.